E hoje eu quero falar para você sobre a física quântica em saúde. Como que a física quântica, ela interfere diretamente na nossa biologia. Tem muita gente que fala assim, física quântica, eu não entendo nada disso. Olha, eu também não sou físico, mas tem vários físicos que estudaram essa questão da física quântica em saúde e trouxe já, isso já tem documentado e é cientificamente comprovado, todas as ações sobre a saúde. Então, é muito interessante que antes, né, algum tempo atrás, algumas décadas atrás, quando se falava de física quântica, a gente só ouvia falar assim sobre a física quântica, as moléculas, os átomos. Tá, beleza, isso é uma grande descoberta. E como que nós podemos transferir todo esse conhecimento dentro de uma sessão terapêutica? É possível utilizar? Na verdade, olha, muito, 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 muito mesmo. Eu insisto aquilo muito, porque as pessoas às vezes olham assim e falam, física quântica não tem nada a ver com a saúde. Nossa, grande engano. A física quântica, ela explica por que é que uma pessoa ela permanece doente ou ela vai na direção da cura dela. Lembrando que assim, olha, ninguém promove a cura de ninguém. A física quântica, inclusive, mostra isso. Cada um promove sua cura. Cada um desenvolve sua autocura. E é isso que também cada um desenvolve sua... eu diria assim, não existe essa palavra, mas se existisse seria autodoença, né? Autoenfermidade, enfim. Porque tem um componente de observador em toda essa história. Como que a gente pode trazer todo esse conhecimento da física quântica para dentro de uma sessão terapêutica? Na verdade, já tem muita coisa pronta que explica tudo isso. Só que tem muita gente que fecha os olhos, porque acha que é difícil, acha que é impossível. Nossa, entendo pouco de biologia, quanto mais de física quântica. Gente, física quântica não é nenhum mistério. A física quântica, hoje, tem muitos estudos que explicam como isso interfere na nossa vida, como a física quântica interfere diretamente em tudo que nós fazemos. Então, olha, tem um estudo clássico, né? Vou falar rapidamente aqui para vocês, muita gente conhece. Quem não conhece, vale a pena procurar aqui no YouTube, enfim. Mas a experiência, o experimento, na verdade, da fenda dupla, vale muito a pena, né? Então, o pessoal sabe explicar muito melhor que eu, quem fez o experimento lá, então, tá lá o experimento da fenda dupla. Mas, em resumo, esse experimento diz o seguinte, o olhar do observador, ele muda a função de onda, são as probabilidades, para matéria, ou seja, aquilo se torna uma realidade. Então, transferindo assim, basicamente para a nossa realidade, aquilo que eu olho, ele se expande. Eu começo a dar mais importância. Então, voltando ao raciocínio inicial, quando eu começo a observar, por exemplo, uma doença, quando eu começo a dar foco naquilo, ou seja, tinha uma onda de probabilidades. A onda de probabilidades de eu adoecer, de eu não adoecer, de eu ficar muito mal, de eu ter contato com pessoas que estão adoecendo, e particularmente sobre um determinado assunto. Então, olha, quando eu começo a observar, aquilo se expande para o meu mundo. O meu mundo, gente, é aquilo que eu observo. Por isso que as pessoas, cada uma tem uma opinião. Fala assim, mas no meu mundo, o governo atual é bom. Aí o outro fala assim, não, no meu mundo, eu só estou colocando aqui a palavra o meu mundo, tá? Então, olha como seria mais fácil. Aí o outro fala, no meu mundo, o governo atual é péssimo. Então, entende que quando eu digo só apenas o governo atual é bom ou o governo atual é péssimo, é uma opinião minha, é um olhar meu. Eu sou o observador sobre isso. Agora vamos transferir isso para a saúde. Os vírus, as bactérias vieram para nos destruir. Então, se eu coloco a palavra meu mundo, no meu mundo, os vírus, as bactérias, os fungos, eles vieram para nos destruir. Aí outra pessoa fala, não, os vírus, as bactérias, eles são micro-organismos que nos ajudam a superar uma situação. Então, eu tô dizendo o seguinte, no meu mundo, os vírus, os fungos, as bactérias, eles estão presentes no nosso organismo para superar uma situação. Então, tem vários conceitos. Quando eu coloco o meu mundo, cada um, gente, mesmo marido e mulher, mesmo irmãos gêmeos, assim como eu e meu irmão, cada um tem um mundo muito particular. Porque é impossível, gente. Não existem duas pessoas no mundo que pensam 24 horas ou percebem o mundo 24 horas de forma igual. Pode ser parecidos, né? É o que a gente fala assim, nossa, encontrei minha alma gêmea, porque gosta das coisas que eu gosto, entende o que eu falo, nossa, minha alma gêmea, poxa, que legal.
é muito parecido. Agora, 24 horas pensando igualzinho, não existe, nem os gêmeos, não tem como. O mundo é percebido de determinada forma muito individual. E isso, a física quântica explica muito isso. São muitas variáveis, né, gente? Um gosta de vermelho, outro gosta mais de amarelo, outro gosta mais de azul, um gosta de uma religião, outro de outra, de um time de futebol, outro de outro. Simplesmente, às vezes, se simpatizou. Ela não sabe explicar o porquê, mas simplesmente ela se vê atraída por algum motivo. Enfim, mas é o mundo individual de cada pessoa. Agora, onde eu quero chegar aqui com física quântica em saúde? A física quântica em saúde, ela vem para explicar, digamos assim, esses fenômenos que são explicáveis, que até poucas décadas atrás não tinha muita explicação, então era considerado milagre. Não que não seja possível que aconteçam os milagres, mas aquilo que não era explicado, tudo era milagre. Então, opa, não, hoje nem tudo é milagre. Os milagres continuam acontecendo, mas nem tudo pode ser considerado milagre hoje. Já tem coisas que são perfeitamente explicáveis e que não se enquadra dentro da categoria milagre. Então, olha só, por exemplo, quando uma pessoa, às vezes, nem toda pessoa que tem uma cura dita como espontânea vai ser um milagre. Por quê? O que determina essa cura, muitas vezes, não é sempre, tá? Então, aqui, tirando a questão dos milagres e explicando o que é explicável, muitas vezes ela mudou a percepção dela. E quando ela muda a percepção, ela começa a mudar a própria biologia. E aí é fantástico, gente, porque quando nós tomamos consciência de que nós podemos moldar a nossa biologia, o nosso mundo fica muito melhor. E quando eu falo nosso mundo, eu olhando para o mundo. Porque, olha, você sem dor, como é que fica o seu dia? Como é que você rende no trabalho? Como é que você se relaciona com o seu cônjuge? Como é que você relaciona com os seus filhos? Como é que fica a sua criatividade no seu trabalho? Como é que fica a sua disposição para fazer um esporte? Olha, eu tenho certeza que sem dor, tudo isso parece que automaticamente muda. O seu mundo se torna diferente. E aí você tem mais energia. E aí vira um ciclo. Quando você pratica esporte, você está cuidando da sua saúde, você desperta sensações de prazer, de alegria, você está mais aberto para isso, o seu mundo muda. E a sua biologia vai acompanhando. A sua biologia, ela vai respondendo ao mundo que você está observando. E aí você percebe que tudo começou, né, essa avalanche de acontecimentos, começou talvez com o enxergar uma possibilidade de melhora na sua vida. Talvez começou com uma tomada de consciência daquilo que despertou um comportamento nocivo no teu corpo. Quando eu falo nocivo, na verdade eu estou querendo dizer assim, não que está destruindo o corpo, mas um comportamento que é desconfortável. Uma dor, uma limitação, uma sensação muito ruim, né? Que aí vem os casos de depressão, de síndrome do pânico, enfim, mas que despertam esses comportamentos. Quando a gente entende o que deu origem, o corpo começa a ter ferramentas e olhar dentro de você mesmo, você diz assim, opa, mas sobre isso eu posso ter um certo controle. Só não sabia como ter esse certo controle, porque eu não sabia de onde vinha. Entende? É a mesma coisa de você receber uma carta e você precisa dar uma resposta dessa carta, mas não tem um remetente. Quem é que te mandou? Então você não sabe de onde que veio aquilo. Você até tem algumas respostas, tem algumas perguntas sobre aquilo, mas para onde que eu mando? De onde veio essa informação? Com a nossa biologia é a mesma coisa. Quando a gente não sabe de onde iniciou um certo problema, né, seja um sintoma, a sua sintomatologia, o seu desconforto, a sua dor, se você não sabe de onde começou, como é que você vai seguir adiante um processo? Como é que você vai tomar uma ação que pode, talvez, até finalizar aquele processo. E talvez só o fato de você saber já resolve a situação. Por quê? Olha só, no caso dessa correspondência, se você sabe assim, não, essa conta eu já paguei, que chegou atrasado. Pronto, tá resolvido o problema e você não fica preocupado com aquilo. Ou seja, não tem uma pendência na sua vida, enfim. E voltando para a física quântica, ou seja, você já não presta mais atenção naquilo. Aquilo já não tem mais importância alguma. Agora, se você não sabe de onde veio, por que está tendo aquela informação, né? E como que você resolve isso? Fica uma pendência. Aí o foco vai no problema. O foco fica diretamente no problema e não na solução. Quando a gente tem a informação de onde veio, o que eu posso fazer nesse momento, aí você está dando foco na solução. Aí a física quântica começa a explicar.
Porque quando a gente dá foco na solução, que é a forma leve, é o agradável, eu vou me ver livre daquilo, é sempre no positivo. O que você acha que vai acontecer com a tua vida? Tudo automaticamente começa a melhorar. Agora, quando a gente fica com foco no problema, a gente começa a expandir o problema. E aí, por isso, se esse problema é uma dor, você começa a ter mais dor. Não só naquela região, mas nas regiões adjacentes. Você começa a ter mais limitações. Aí a gente usa até aquele ditado assim, como se não bastasse eu estar com tal coisa, ainda me apareceu tal coisa. Porque a gente começa a prestar atenção nas coisas que não dão certo. Como eu disse, na física quântica, aquilo que a gente dá foco começa a expandir. Agora, a curiosidade é o seguinte, tudo isso começa a mexer com a nossa biologia, diretamente, com todo o funcionamento das nossas células, dos nossos órgãos, começa a mexer. Então, é por isso que a gente introduz os estudos da física quântica em saúde dentro das sessões de bioalinhamento. Porque a gente precisa dar foco no que o paciente pode proporcionar para ele mesmo quando ele sabe de onde veio e qual ação tomar. Então, ele começa a ter um processo de autocorreção. É isso que acontece. Então, é por isso que o terapeuta, ele não vai curar o paciente. É o paciente que entra em processo de autocorreção por conta da percepção que é dele. É puramente dele. Ninguém é capaz de colocar uma percepção na outra pessoa. Você é capaz de, talvez, despertar, mas colocar uma percepção, não. É a mesma coisa de eu insistir para você falar, ó, eu torço pro Palmeiras. O Palmeiras não tem mundial. Now the world don't move to the beat of just one drum. Torce pro Palmeiras também. Se você torce pro Palmeiras, beleza, você tá aí, beleza, tamo junto. Mas se você não torce, eu vou ficar aqui argumentando horas e horas e horas e provavelmente não vou te convencer que é bom torcer pro Palmeiras, né? Ou eu gosto de tal cor, ou enfim, e aí vai, uma infinidade de situações, né? Dalton, eu queria saber mais disso, eu queria saber mais de física quântica em saúde, como mexe com a nossa biologia. Olha, tem um livro que é de fácil leitura, é escrito por um biólogo norte-americano, talvez vocês até já conheçam. Olha isso, gente. Aqui, ó, deixa eu tirar a mão de cima do autor. A Biologia da Crença. Olha aqui o autor, Bruce Lipton. Esse livro aqui é de cabeceira. Gente, é tanta coisa boa que tem nesse livro aqui e não é para ser lido uma vez só. É o tipo de livro que você precisa ler pelo menos uma vez por ano. Sabe por quê? Porque a sua percepção, a minha também, ela muda a todo momento. E ela vai se atualizando com as informações. Então, de repente, hoje, eu vejo o mundo de uma forma, o meu mundo é de um jeito. Semana que vem pode se tornar muito diferente. Semana que vem pode ter muitas novidades, muitas coisas acontecem. E eu vou observando o mundo e as mudanças vão acontecendo. Eu vou eu vou observando o mundo e as mudanças internas também vão acontecendo. E à medida que eu vou experimentando esses mundos externos, as novidades, a minha biologia vai acompanhando sobre o que eu gosto e sobre o que eu não gosto. Agora, é muito importante o conhecimento da física quântica na saúde, porque a gente começa a filtrar aquilo que nós queremos para o nosso mundo. E uma vez que nós temos o conhecimento de que nossa biologia é moldada de acordo com aquilo que a gente dá foco, então qual é o jornal que você vai assistir? Qual é a informação que você fica buscando na sua vida? O mundo que você está fazendo para você mesmo, qual é o seu mundo? Então, assim, até para uma reflexão, é interessante. Olha para você agora e tente perceber o que tem no seu mundo. Eu diria até para você fazer um exercício, pegar uma folha de caderno, não precisa ser agora necessariamente, mas não deixar de passar de hoje, porque senão esquece. Pega uma folha de caderno, pega uma caneta, um lápis, e escreva assim em cima, meu mundo tem. E aí você coloca que tipo de filme você assiste, que tipo de pessoas você se relaciona. Por exemplo, meu mundo tem um chefe chato. Então é isso, porque de repente, olha, meu mundo tem filhos que são desobedientes. E vai, coloca como é a sua vida hoje. Porque aí você tendo consciência de como é o seu mundo, de como você vê o mundo, aí você pode tomar uma ação e mudar isso. Então, meu mundo tem um chefe chato, por exemplo. Como é que eu corrijo isso? Não é porque eu tomei consciência que ele deixa de ser chato.
Mas eu posso mudar a minha percepção sobre o meu chefe chato. Onde eu encontro o meu chefe? Eu encontro o meu chefe no trabalho. E o que tem de bom lá no seu trabalho? Então, risca o chefe chato e substitua pelo que você tem de bom lá dentro do trabalho. Então, de repente, uma amiga, um amigo que, nossa, tem um fulano lá. De repente, o trabalho que te dá o dinheiro, que é a energia. Então, puxa, seja como for, o meu mundo tem um trabalho onde eu ganho dinheiro, onde eu compro minha viagem de férias, onde eu compro um jantar para minha esposa, onde eu compro uma pulseira para usar, né? As mulheres aí, enfim. Entenderam? Então, você vai riscando e ticando e dando foco naquilo que para você é confortável, é leve e que te traz sensações boas. E aí que tá o filtro. Como é que eu sei o que é bom e o que é ruim? Pergunta pro teu corpo. Se tá leve, se você sorri quando fala daquilo, se você tem uma sensação agradável, isso é bom. Agora, do contrário, você fica tenso, você não consegue fazer um rosto feliz sobre isso, isso dispara emoções ruins. E olha, esse livro explica muita coisa sobre isso. Olha eu tampando o autor, coitado. Então, olha, esse livro, ele traz explicações. Sabe o que é interessante? É uma linguagem que a gente consegue entender. Dalton, mas eu não sei muito de física quântica, eu não estudei isso e tal. Não precisa. Esse livro é para todas as pessoas. É um livro muito acessível. Claro que tem um termo técnico ali, enfim, mas dá para entender de qualquer forma. Dá para entender a essência do livro. Vale muito, muito a pena. E olha, não é só esse não. Outro livro aqui sensacional, do Amit Goswami. Quem conhece, né? Um físico explicando como a nossa saúde é influenciada através da física quântica. Gente, é legal demais. Aqui é legal demais também. Você casando um com o outro, é muito legal esses livros. Muito bom mesmo. E não é caro, não. Você encontra em qualquer livraria, né? Vale muito a pena. É investimento. Física quântica em saúde é muito mais acessível do que a gente pensa. Na verdade, desde o início dos tempos, né? Quando se começou a falar em saúde, quando iniciaram as profissões da saúde, desde o início dos tempos que se aplicava, né? Os curandeiros, enfim. Na verdade, eles já estavam tratando de física quântica, utilizando, na verdade, dos recursos da física quântica, só que não sabiam. Não conseguiam explicar esses fenômenos. Hoje em dia, esses fenômenos, eles são palpáveis. Por quê? Quando nós mudamos a nossa percepção, e para mudar a percepção, você precisa ter um conhecimento do que deu origem àquilo. É aí que o bioalinhamento trabalha. E quando nós mudamos a nossa percepção, opa, isso tem nome, isso tem um início, isso tem um porquê e um para quê. Opa, caramba. Quando o paciente entende que tem um nome, uma raiz daquele sintoma, quando ele entende o que deu origem, e agora no tempo presente, ele tem condição de fazer alguma coisa, porque ele sabe o nome, ele sabe por que originou, e agora, no tempo presente, ele pode sim fazer algo a respeito disso. Inclusive, aí que a gente entra dando uma direção para ele olhar para essa saúde, para ele olhar para essas ações que podem mudar todo esse comportamento biológico. Aí é que entra a situação que é interessante, olha, porque aí quando ele começa a olhar isso começa a expandir, isso começa a ter resultados e repercute em maior expansão. O mundo começa a mudar, a biologia começa a mudar. E parece que com um clique, tudo começou a fazer sentido, tudo começou a melhorar. Mas não é. É a física quântica. Não são as coisas que mudaram. É o modo de olhar para as coisas que mudaram. E isso repercute diretamente na nossa biologia. E a física quântica, ela modifica as nossas moléculas, ela interfere diretamente no funcionamento da nossa biologia. Observe aquilo que te faz feliz, que mexe com as suas emoções e traz sensações boas. Passe a observar mais isso. Isso começa a expandir, onde a gente dá foco, isso é a explicação da física quântica, tá? E quando começa a expandir, seu mundo, que é particular, começa a se modificar. Agora, se você precisa de algo mais concreto, assim, Dalton, eu achei isso muito teórico, faz a lista. Meu mundo tem, e coloca tudo que acontece atualmente na sua vida. Aquilo que não traz emoções boas, enfim. E outra coisa, as emoções mexem com a sua biologia.
As emoções são o termômetro para a gente poder entender o que está atrapalhando a nossa vida, ser um mundo excelente, um mundo perfeito. Então, não é um pensamento positivo, são ações positivas. Pensamento positivo é interessante, é legal, pode ser um start, mas nada mais que isso, porque não se sustenta. Agora, uma ação positiva, aí se torna sustentável aquele pensamento positivo, ok? Então, isso aqui não é pensamento positivo, é física quântica em saúde. E dá para botar na prática? Muito fácil, faz essa listinha. Aqui, o meu mundo tem aquilo que não traz emoções boas, você risca e substitui por algo dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto, que desperta em você algo que é positivo, algo que mexe com as suas emoções e te traz sensações boas. E pratica. Também não adianta você escrever lá e não praticar. Quando você pratica, você fala, caramba, meu mundo é perfeito. A política tá assim, sabe? Mas no meu mundo é perfeito. Então não é se conformar, é dar foco naquilo que dá certo. É dar foco na solução e não no problema. É dar foco nas novidades. E novidade é o seguinte, você é que escolhe. Tá entendendo? É você que determina. E é você que diz se continua ou não, ok?